apóstolo Paulo foi o grande responsável por implantar a igreja em Filipos. Amém? O apóstolo Paulo foi o grande responsável por evangelizar essa cidade. Essa cidade, querido, foi a primeira cidade que ele visita depois de ter tido uma visão, onde ele viu um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Provavelmente essa tenha sido a primeira cidade a pregar, a Paulo pregar na Europa. E foi uma cidade assim onde as pessoas receberam a mensagem do reino com o coração muito aberto. Nós temos ali o caso daquela mulher chamada Lídia, que ajudou muito Paulo. Na casa dela se tornou meio que uma base para que o evangelho chegasse àquele lugar. Provavelmente Filipos não tinha uma sinagoga e eles se reuniam em outros lugares. Preste atenção, porque o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses. Os estudiosos vão dizer que essa carta foi escrita provavelmente, alguns dizem, né? Ele estando em Roma, mas não num tipo de masmorra assim, mas ainda cumprindo uma pena meio que alternativa, estando em casa. E a carta aos Filipenses é uma carta de um apelo muito sentimental, uma carta de um apelo de muita comunhão, de um apelo muito fraternal. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para os Filipenses um versículo que é nessa noite o carro-chefe para a nossa mensagem. Coloca para a gente o versículo aí, que diz assim: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Eu até coloquei aqui a palavra afeição em caixa alta, porque esse versículo aqui, querido, quando você lê ele da forma mais rápida possível, você não consegue discernir o quão grande era o conteúdo daquilo que Paulo estava querendo dizer nesta frase tão curta. A princípio parece que ele está apenas dizendo que está com saudade dos seus amigos, embora saudade é um sentimento muito profundo, é um sentimento grande. Então ele diz que está com saudade, com muita saudade, e que ele tinha, deixa o versículo por favor, e que ele tinha uma profunda afeição por esses irmãos, uma afeição de Cristo. Essa tradução aqui é a tradução NVI, gostei dessa tradução que diz afeição, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Posso ouvir um amém aí com vontade, irmãos? Sobre isso que nós vamos falar, afeição. Irmãos, antes de entrar nesse texto de Filipenses, eu quero usar uma história, eu quero contar para vocês uma história, meio que como pano de fundo, para que você tenha bastante profundidade de onde é que o Espírito Santo quer chegar nesta noite, ministrando aos nossos corações. Essa história que eu vou contar está na Bíblia, está em Esdras capítulo 3, pode abrir aí, Esdras capítulo 3, versículo 10, que diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados, e ao som das trombetas os levitas filhos de Asaf com símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, a tradução Ferreira de Almeida, do João Ferreira, acho que diz em reveses, né? Se não me engano é isso. Bom, eles cantavam adorando o Senhor, rendendo graças, e olha o tipo de adoração deles. Eles diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado o alicerce da casa de Yahvé, casa do Senhor. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia um enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia de muito, muito longe. Amém? Amém? Amém?
Então, provavelmente nessa pequena leitura você já sabe do que se trata. Rapidinho aqui, Nabucodonosor, o Império Babilônico invadiu Israel, aquela história que a gente fala sempre, né? Você conhece? Destruiu tudo, destruiu o templo, acabou com tudo. Esdras e Neemias, então, chamados por Deus, decidem reedificar Jerusalém, e eles vão, obviamente, no templo, que representava, era um lugar de uma representação espiritual para o povo hebreu, para Israel. E eles constroem um alicerce. Você sabe o que é uma fundação, um alicerce. Preste atenção, querido. Quando eles estão construindo o alicerce, Neemias e Esdras convoca levitas, adoradores, e o povo meio que vai fazendo daquele momento uma festa, uma grande festa. E eles vão cantando e cantando e cantando e cantando e cantando, e a música deles era o Senhor é bom, Tu és bom em todo tempo, és bom, tal, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Só que tinha um grupo de sacerdotes velhos, o texto diz aqui que eles conheciam, eles tinham noção do outro templo que tinha sido destruído. E esses homens, estes sacerdotes, eles observaram aquele alicerce que estava sendo construído e compararam com o templo que tinha caído, e começaram a chorar e a lamentar. Uma profunda tristeza tomou o coração deles. E aí, irmãos, já não conseguia se distinguir mais o que é que estava acontecendo. Se era uma adoração, se era motivo de alegria, ou se era motivo de tristeza. O barulho chegava muito longe. O barulho chegava muito longe, e as pessoas não conseguiam, quem estava de longe não identificava o que é que estava acontecendo ali. Por que eu estou trazendo à tona essa história? Provavelmente nós vamos falar muito pouco dessa história, mas o que eu quero falar para você, querido, tudo que o Espírito Santo na verdade quer ministrar a nós nessa noite, será ministrado com o propósito de esclarecer situações como essas. Repare que naquele movimento de adoração a Deus, naquilo que eles estavam se reunindo a fazer, houve divergência, houve divisão, houve separação, porque dois grupos de pessoas tinham sentimentos diferentes um do outro, motivos diferentes um do outro, pensamentos diferentes. E aí isso começou a ficar claro, que um estava chorando, o outro estava sorrindo, e houve confusão. Querido, a confusão, nós vamos entender que a confusão ela é comum num processo religioso. A confusão é algo comum dentro de uma sociedade que se reúne para conhecer a Deus, ou para tentar conhecer a Deus, ou para tentar exercer algum tipo de fé. Nós sempre achamos que isso é algo novo, né? Mas não é. Grupos pensando um diferente do outro não é algo novo. Em Eclesiastes diz que nada é inventado, tudo já aconteceu, né? Não é assim que fala? Tudo, como é que fala? Que tudo já aconteceu, então só está reacontecendo, digamos assim, né? Pois bem, então essa história, querido, de um pensar de um jeito e outro pensar de outro, não é algo novo, é algo que já existe há muito tempo. Amém? Eu estou dizendo isso, querido, porque nos nossos dias também é muito comum nós divergirmos a respeito de determinados assuntos. Provavelmente a ministração ela não vai acabar hoje, tá? Ela está bem comprida, e eu resolvi trazer só uma página aqui das 3 que tinha lá. O Espírito Santo está falando coisas tremendas ao meu coração, eu vou tentar passar para vocês. Mas nós vamos falar aqui de espiritualidade. Esse é o título da nossa ministração hoje. Diga isso comigo, diga espiritualidade. Tá afeições aqui, mas o título é espiritualidade. E para ser mais preciso, espiritualidade falsa. Nós vamos falar de espiritualidade falsa e também de verdadeira. Amados, entenda bem, a grande divergência hoje a respeito de espiritualidade é para definir algo. Quem é que pratica a espiritualidade verdadeira e quem é que não pratica? E aí nós temos um costume
de chegar a uma conclusão que a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem o costume de falar que é impossível você chegar a um consenso, que é impossível você chegar a uma verdade sólida. Não, cada um pensa de um jeito, ele tem uma verdade, e a gente vai meio que subjetivando tudo na vida. E daí uma coisa que a gente não pode começar a subjetivar, que é a fé, que é o Senhor Deus. Não dá para interpretar ele do jeito que eu imagino, que eu quero, não. Existe uma verdade, uma sã doutrina em cima do Evangelho, do cristianismo, do Senhor Deus. Participe da reunião, em nome de Jesus. E não tem como eu interpretar da forma que eu quero isso. E aí a gente chega a uma conclusão: quem é que está certo, quem é que está errado na questão de espiritualidade? Quais dos dois grupos? O grupo que chora ou o grupo que sorri? O grupo que está feliz porque tem um alicerce, ou o grupo que está chorando porque o outro alicerce, o outro templo era melhor do que esse? Sabe, irmãos, existem dois grupos hoje que vão se separar a respeito de espiritualidade. Um grupo de pessoas reformadas, pessoas tradicionais, entendem que a espiritualidade ela é praticada da forma mais racional possível. Vamos separar aí. Espiritualidade, de um lado nós temos alguém que diz que se pratica uma espiritualidade racional, e você precisa conhecer a palavra, você precisa de conhecimento, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de teologia, você precisa de escola bíblica, você precisa de conhecimento. E do outro lado, nós temos um grupo de pessoas que diz: não, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela não é praticada na letra, porque a letra mata. A verdadeira espiritualidade, ela é praticada na oração. Por isso você precisa de orar, você precisa de consagração, você precisa de subir ao monte, e por aí vai, né? Você precisa de emoção, orar, sentir a presença de Deus, avivamento. Eu te pergunto: quem é que está certo, quem é que está errado? Aqueles que dizem: não, a espiritualidade de verdade é aquela que, vamos chamá-la de espiritualidade intelectualizada. Espiritualidade intelectualizada, essa é a verdadeira espiritualidade. O outro diz: não, a verdadeira espiritualidade é espiritualidade emocional. Eu preciso sentir. Irmãos, eu chego à conclusão que nenhum dos dois lados estão certos e nem errados, e que o ser humano, ele é uma unidade, e justamente por ser uma unidade, então a espiritualidade, ela precisa envolver todas as dimensões do ser, seja no campo das emoções, seja no campo dos pensamentos, seja no campo das ações, seja no campo das convicções. Então, diga amém com vontade, por favor. Então, a espiritualidade, ela precisa envolver todos os campos do meu ser. E para concluir, e para identificar, e para examinarmos a espiritualidade que praticamos, para saber se ela é falsa ou verdadeira, nós não podemos fazer o exercício de dizer: não, a espiritualidade verdadeira é aquela que conhece a palavra, e muito menos dizer: não, a espiritualidade verdadeira é aquela que se envolve sob a plataforma da emoção, é aquela que você sente a presença de Deus. Não, o exercício aqui, querido, ele é mais profundo. Ele é mais profundo. O grande problema, querido, é que quem pratica uma espiritualidade intelectualizada, de repente pode desenvolver um sentimento de arrogância, inferiorizar os outros, porque segundo ele, o conhecimento que ele tem de Deus é mais profundo, porque ele lê muito, ele conhece muito. Mas aí ele é acusado por aquele que é emocional, que a sua espiritualidade é sem fervor, a adoração dele são de hinos não fervorosos, a oração dele não é fervorosa, ele constantemente não demonstra nenhuma emoção. E o que nós precisamos entender é que sim, nós precisamos desenvolver emoção num relacionamento em espiritualidade com Deus.
Porque afinal, quando você está num relacionamento, intimidade com alguém, você chora, sorri, emoções. Mas por outro lado, esse outro que acusa aquele que pratica a espiritualidade intelectualizada, também é acusado, porque de repente o outro diz, mas a sua espiritualidade, ela é extremamente emocional, ela não é racional. Então você faz coisas que às vezes é fruto da sua imaginação, você faz coisas que às vezes é coisa da carne, e ele pode ser também acusado que ele não está se envolvendo com Deus, ele está se envolvendo só com a música, porque as pessoas se envolvem com a música. Se você colocar um belo fundo musical, você sente ali um negócio, o teu corpo, o processo químico do seu cérebro, ele lança sobre o seu corpo sensações de realização, emoções, de felicidade, dependendo daquilo que você ouvir, dependendo daquilo que você comer, dependendo daquilo que você vê. E aquele que se envolve numa espiritualidade emocional pode correr o risco de ser acusado que ele se envolve apenas com a emoção e não com Deus. Por isso o nosso exercício aqui para identificar se a nossa espiritualidade é verdadeira ou falsa, não está no programa, no tipo de denominação, no tipo de movimento que nós servimos, mas algo que está antes da espiritualidade. Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista no século 17, ele começou a não duvidar, mas ele começou meio que a pôr à prova o avivamento que ele experimentava na sua época, devido a um motivo: a reação das pessoas. Como que as pessoas se comportavam depois de participar de um culto de avivamento? Como que as pessoas agiam depois de, sei lá, serem batizadas no Espírito Santo, verem milagres, caírem no poder e por aí vai. E ele tem uma frase, eu escrevi essa frase, não sei se eles colocaram ainda, você pode tomar nota dessa frase, porque ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade, ela consiste em afeições santas. Eu gostaria que o amém fosse com vontade. Ele vai dizer, a verdadeira espiritualidade consiste em afeições santas. Repare que nós acabamos de ler um texto em Filipenses, onde Paulo está dizendo, irmãos, eu estou com muita saudade de vocês, devido a uma afeição de Cristo que há em mim. Amém? Então ele tinha um motivo para a sua saudade, uma ligação com eles que era um sentimento de afeição. E agora Jonathan Edwards vai dizer que a verdadeira espiritualidade, ela consiste, ou seja, ela é formada por afeições santas. Então é aqui que a gente descobre se a nossa espiritualidade, ela é falsa ou verdadeira. Se quando você vem na igreja e você faz todo aquele teatro, ora, vai no reencontro, vai no retiro e ora, adora, se aquilo é uma espiritualidade de verdade ou não. Ou do outro lado, se quando você lê a Bíblia, se quando você estuda, se quando você fala que é conhecedor da palavra, se aquilo é uma espiritualidade verdadeira ou se é uma espiritualidade falsa. Então ele vai dizer, através das afeições, você descobre se a espiritualidade é verdadeira ou falsa. O que é afeição? Se você procurar aí o que é afeição no dicionário, você vai ver que a afeição é um sentimento de amor, é um sentimento de carinho, é um sentimento de afeto. Irmãos, mas neste versículo de Filipenses 1:8, e também em toda a obra literária de Jonathan Edwards, quando se trata de afeição, tanto Paulo quanto ele não está se referindo à afeição como um sentimento assim meio que simples. Eu tenho um amor por esse irmão, um carinho, um afeto, uma amizade. Não, ele está falando de algo mais profundo. A palavra empregada por Paulo aqui no grego, embora afeição seja uma palavra que a sua origem etimológica é no latim, afeição, que significa affectum, que está ligado a um sentimento de uma origem meio que
fraternal, né? Meio que relacionado à família, ao que foi gerado familiar. A palavra no grego aqui é a palavra splen, que a gente falou sobre ela esses dias aqui na igreja, que é a palavra, traduzindo literalmente, significa baço, que é um órgão aqui na sua entranha. Então a palavra que ele usa aqui é a palavra intestino, baço, entranhas. Lembra que nós falamos aqui que na cultura grega você não dizia que o sentimento fluía do coração, o sentimento fluía do intestino. Por quê? Porque eles acreditavam que a fonte de todas as paixões mais extremas, elas vinham do intestino. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele tinha um sentimento, mas não era um amor raso, superficial. Não, era um sentimento que estava ligado digamos que no âmago, na essência, no mais profundo, na cerne, no interior do coração dele, da vida dele, da alma dele, num lugar meio que intocável. Eu posso ouvir um amém aqui ou não? Eu acho que eu estou falando besteira aqui. Eu falei certinho, falei? Falei, né? Você concorda comigo aí que Paulo estava falando isso? Amém? Era isso que Paulo estava dizendo. Falei, gente, eu estou com saudade porque eu tenho um sentimento. A ligação que eu tenho com vocês é uma afeição. E a afeição no caso aqui, gente, é um sentimento que vem lá do interior, de um lugar da minha vida, de um lugar da minha alma, que praticamente é intocável. Isso é afeição. Então, afeição é o sentimento que ele tinha que gerava uma ação. Qual? Saudade. Afeição, estou com saudade. Se eu não tenho afeição, não tenho saudade. Porque é assim. Porque no caso aqui a afeição, ela aproxima Paulo do objeto. Amém? A afeição ela pode ser boa, ela pode ser má. Ela pode ou afastar alguém, presta atenção aqui, irmãos. Ela pode ou afastar alguém do objeto ou aproximar. Por exemplo, praia, um exemplo que eu estou dando, não estou falando que eu sou assim não. Eu usei o exemplo de manhã de praia, né? De mar. Vou usar o de mar, mas depois vou usar um real meu, que é teu também. Mas por exemplo, mar. Eu tenho afeição pelo mar. O que é ter afeição pelo mar? Quando você está descendo para o mar, para uma parte litorânea, o litoral não tem um clima diferente? Tem não? O que é diferente no litoral? O clima é diferente. Maresia é diferente. Que ela bate aquele ventinho com sal, né? O clima é mais gostoso, tal, respira melhor. Aí quando você chega no mar, areia, sol, cheiro, e aí tem várias coisas, né? Você toca no mar, a imensidão, é gostoso você ficar olhando para a imensidão do mar. Então, por exemplo, quando eu estou aqui em São Paulo não, aqui em Guarulhos, e aí eu começo a me lembrar do mar, aí eu lembro de como é descer para o mar. Aí você está descendo para o mar com o carro, aí você põe o braço na janela e vai fazendo assim. Ninguém riu, vocês nunca fizeram isso, não? Vocês não são felizes então, irmãos. Pode fazer no ônibus também, aí você vai fazendo assim. Aí entra e tal, gostoso. Aí, ai, que saudade, estou aqui em Guarulhos, que saudade do mar, da água de coco, da praia, do vento. Isso é afeição. Isso é afeição. Ou seja, é um sentimento que está ligado profundamente no meu interior, que faz eu sentir saudade de algo. Eu quero ir para lá. Mas quando eu digo que a afeição ela pode ser ruim, por um motivo. Por exemplo, porque determinados sentimentos podem me afastar de um objeto. Por exemplo, lugar que tem muita gente, muvuca, eu não gosto. Falando de mim, eu não gosto muito. Então vamos no shopping. Aí você chega no shopping, não tem nada mais entediante do que shopping. Para mim, tem gente que gosta, principalmente para mim que não tem dinheiro. Aí você chega no shopping, primeira coisa que você se depara, não consegue estacionar o carro. Aí fica rodando, procurando vaga. Oh meu Deus, tem quase que fazer uma oração de intercessão. Meu Deus, sai um carro dessa fila aqui. Tudo,
Aí as prateleiras, aquele povo andando, aquele empurra. Aí você vê um negócio, não tem dinheiro para comprar, aí vai pagar o estacionamento, é caro. Então são sentimentos ruins que vão te afastando do objeto. Quando você fala, vamos no shopping. Vamos pagar uma conta, fila do banco. Repara então que uma afeição ela pode te afastar de algo, ou ela pode te aproximar de algo. Por exemplo, no meu caso, comida, carne. Eu sou um cara que sou carnívoro. Eu tenho que vigiar com o negócio de carne. Às vezes eu sou até meio doido. Pode perguntar para a Juliana. Eu sinto o cheiro da carne e o gosto da carne e consigo diferenciar. É coisa de doido. Outro dia o cara falou, não, come aí fraldinha. Eu falei, não é fraldinha não. Quer enganar eu, rapaz? Tendo tudo de carne. Mas quando eu lembro de carne, por exemplo, eu estou passando, sempre que eu passo na Jaco Pêssego, tem uma churrascaria ali. Aí quando vem aquele cheiro, ela mexe com uma emoção minha, fala, carne. Aí eu já lembro eu sentado, o garçom, põe mais um. Eu já lembro já. É mais uma. Então, me aproxima. Querido, quando eu digo sobre afeição, para determinar a nossa espiritualidade, eu estou dizendo que existem afeições que são santas. E por serem afeições santas, elas estão determinando a nossa espiritualidade verdadeira. Mas por outro lado, existe também afeições profanas, que é o contrário de santas. E por serem profanas, essas afeições, elas estão o quê? Nos afastando de Deus e caracterizando a nossa espiritualidade como o quê? Vamos participar, irmãos? Vocês estão tudo meio dispersos aqui, ó. Então a afeição santa, ela me aproxima do objeto que é Deus e caracteriza a minha espiritualidade como verdadeira. A afeição profana, ela me afasta do objeto que é Deus e caracteriza a minha espiritualidade como falsa. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que a afeição, olha, irmãos, eu acabei o culto da manhã e o irmão Rildo veio conversar comigo. Aí ele começou a chorar depois da ministração da palavra, e eu não conseguia imaginar assim porque que a ministração ela poderia tocar tão profundamente no coração de uma pessoa, a ponto dela chorar depois da ministração. Não sei se outras pessoas choraram, mas que ele veio falar comigo chorando e tal. E naquela hora o Senhor falou meu coração, tá vendo o que a afeição ela é capaz de fazer? De tocar no coração de um homem a ponto de promover uma mudança. Porque você corre o risco, querido, de estar envolvido numa espiritualidade falsa. E sabe o que o grande problema, querido, de se envolver com uma espiritualidade falsa? É que ela não dura muito tempo, ela não persiste muito. É por isso que algumas pessoas, irmãos, não tem força para orar. Você já notou como você não consegue orar muito? Como você não consegue vir na igreja constantemente? Como você não consegue, às vezes, se envolver, lançar de cabeça e amar o próximo e cumprir um chamado do ministério? Porque você pode estar correndo o risco de estar se envolvendo numa espiritualidade falsa, e por ser falsa, ela não tem forças contra o mundo fala mais alto. Quando você coloca no comparativo, escolhe o mundo ou escolhe a minha espiritualidade, ela é falsa. E qual é o grande problema de uma espiritualidade falsa? É que ela não tem o mesmo poder de ganho, de lucro, que uma espiritualidade verdadeira. Se você pegar uma nota falsa, você consegue enganar algumas pessoas, outras não. Você consegue comprar algumas coisas, outras não. Chega uma hora que você se limita. Numa espiritualidade falsa, irmão, vai chegar uma hora que você vai desviar. Vai chegar uma hora que você vai falar, não aguento, tem que ir para o mundo. Vai chegar uma hora que não aguento, tem que desviar. Não aguento, tem que me esfriar. Não aguento, tem que largar a mão disso aqui. Numa espiritualidade verdadeira, se envolvendo numa espiritualidade de verdade, entendendo que tudo que Deus faz dura eternamente, nós nos movemos e não nos cansamos, porque aquela espiritualidade não é fruto de algo pirateado, não é fruto de algo sucateado, algo barateado, não. Aquilo foi feito da forma mais original e genuína possível. Fluiu tudo de Deus.
não fluir de mim. Para você entender melhor, o Senhor Jesus, Ele está andando para Emaús, ao lado de 2 discípulos. Esses 2 discípulos estavam fugindo de Jerusalém, decepcionados, porque a esperança que eles tinham havia morrido, que era de Jesus como Messias, e que ia fazer tudo aquilo que a gente estudou aqui na escatologia, que estabeleceria o reino de Davi, reinaria e tal. Ou seja, a teologia dele estava certa. E Jesus vai conversando com eles, até que ele chega a um ponto de dizer: entra com a gente aqui, fica com a gente, não continua na viagem não, come com a gente aqui. E aí quando Jesus vai pegar o pão e partir para eles comerem, eles olham e dizem: é Jesus. Aqueles homens, devido a um processo emocional, estavam tão abalados, que eles não conseguiam enxergar nem quem era o homem que estava do lado deles. Não é que eles estavam cegos fisicamente, ou que Jesus tinha aparecido de uma outra forma. Aqueles homens estavam num processo de fuga, devido ao trauma, por ter visto a esperança de sua religião ter morrido, a esperança de sua fé ter partido, decepcionados. Mas quando eles veem Jesus partindo o pão, eles identificam: é Jesus. E aí eles vão falar de uma palavra, querido, que vai colocar a gente aqui no ponto crucial dessa ministração, que vai abrir um leque aqui para a gente ficar aqui semanas e semanas falando sobre espiritualidade e afeição. Que é quando eles dizem assim, ó, um para o outro: é por isso que enquanto ele falava as palavras da Escritura, isso está em Lucas 24:32, enquanto ele explicava as Escrituras, o que acontecia? O nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Espera aí, então repare que o coração deles estava ardendo com o que Jesus estava falando, mesmo sem eles reconhecer que era Jesus. Sabe, irmãos, aqui nós vamos começar. Se você não estava entendendo a mensagem, é porque você está disperso, irmão. Se você colocar a tua mente aqui, você vai prestar atenção, porque se está difícil até agora, então agora você não vai entender mais nada. Então pode fechar o olho e dormir. A verdadeira afeição da qual Jonathan Edwards está dizendo, que é aquela afeição que Paulo diz que sentia pelos filipenses, não é qualquer afeição. Não vai ser uma brasa longe da fogueira, que logo apaga. Mas é um sentimento, querido, que não é promovido pelo homem, mas não é um sentimento que não é promovido pelas pessoas, mas é um sentimento que é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos o coração destes homens ardendo enquanto Jesus falava. Estava ardendo algo no interior deles. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos, daqui a pouco a gente lê, que nós precisamos nos entregar a um espírito de forma ardente. Jeremias estava meio que cansado do seu ministério, porque era muita pancada, estava apanhando muito. Jeremias foi um dos profetas que mais apanhou, e ele diz: olha, às vezes eu nem quero falar do teu nome, às vezes eu nem quero citar o teu nome, mas é como se tivesse um fogo dentro de mim que eu não posso controlar, então eu me rendo a ele. A questão aqui, querido, que a verdadeira afeição, não a afeição literal, no senso literal que diz que a afeição é um amor carinhoso, não. A afeição aqui da qual Paulo se refere é algo que está queimando no interior, numa parte secreta, numa parte profunda, e era isso que motivava ele uma ação. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus, na ministração do seu reino, na ministração da sua palavra, Ele começa a falar a nós, e a gente começa a sentir algo no mais profundo do nosso coração, no mais secreto do nosso coração, no lugar do nosso coração onde as palavras dos homens são incapazes de chegar, onde o raciocínio do homem é incapaz de chegar. Quando isso começa a acontecer, então ele gera em nós uma afeição santa.
E o grande problema, e por isso que essa ministração, louva a Deus por isso, porque ela tem, digamos que, uma parte de continuação com aquilo que foi ministrado semana passada. Quando o meu coração não é uma terra fértil para receber esta ministração, o meu coração não vai arder tanto assim. Sabe, eu vou te falar uma coisa, a gente não deveria se escandalizar, irmãos, quando a pessoa vem na igreja e ela ouve a palavra, por exemplo, que fala sobre santidade, mas ele não consegue se manter em santidade. E ele ouve uma palavra, por exemplo, irmão, você tem que interceder, ser um intercessor, mas ele não intercede por ninguém. A gente não deveria se escandalizar quando, por exemplo, a pessoa vem à igreja e ela ouve, olha, você não pode trair, mas ela trai. Por que não, pastor? Porque o coração desta pessoa não é um local preparado ainda para que, enquanto Jesus ministre, uma semente seja plantada a ponto dela arder em paixão com aquilo. Então, quando isso acontece com o indivíduo, quando o coração dele está ardendo por algo que Cristo está falando, uma afeição santa está sendo gerada ali. Quando você vê, por exemplo, José dizendo, eu não pecaria contra o meu Deus e não pecaria contra o meu Senhor, quando a mulher de Potifar chamava ele para se deitar, ele estava querendo dizer, eu tenho uma afeição santa dentro de mim, um temor ao Senhor. Isso ardia, aquilo era uma verdade que ardia dentro dele. Amém, queridos? A semente, ela só vai produzir um fruto se ela estiver exatamente no local certo na terra. Se ela estiver muito lá no fundo ou muito na superfície, não nasce. Então ela tem que estar no núcleo. E a afeição santa, ela é gerada quando o Senhor alcança o núcleo, o centro. Por isso que eu disse aqui, cerne, essência, o centro. Quando ele alcança o centro do nosso coração, quando ele alcança uma parte da nossa vida, quando ele alcança um lugar no nosso coração, do qual ali ele controle tudo. E aí eu te pergunto, isso tem acontecido conosco? Porque a nossa espiritualidade, ela pode ser falsa, porque as afeições que podem existir no nosso coração, querido, não são aquelas que ardem enquanto Cristo fala. Porque por vezes Cristo está falando, mas você não está reagindo. Isso é muito comum. Isso é muito comum em alguém que está morto. Se você chegar num leito de hospital, em alguém que por uma infelicidade está ali em coma na UTI, por mais que você fale para aquela pessoa, e a ciência diz que ela pode ter uma percepção ainda, ela tem audição, mas de verdade ela está incapaz de reagir, porque de repente não existe mais nela o fôlego de vida, porque de repente já não existe mais naquela pessoa, mas existem órgãos que estão funcionando, sim, mas de repente já não tem mais alma, já não funciona mais como vida, como corpo. Nossa espiritualidade corre esse risco, irmão, de ser um corpo na UTI. Você até funciona de vez em quando, você não veio aqui hoje? Levantou a mão, cantou, capaz de dar até oferta. É até bom dar mesmo, porque não estamos precisando, viu, irmão? Mas é isso. Então, mas tem se movido numa espiritualidade falsa, porque já está morto. Mas quando o Senhor Jesus fala, e no núcleo do nosso coração a gente reage, arde, queima, uma afeição santa começa a ser gerada. Grava a frase, afeições santas geram espiritualidade verdadeira. Espiritualidade verdadeira consiste em afeições santas. E quais são as afeições santas, pastor? Nossa, irmão, aí não dá para falar um dia só, porque a Bíblia inteira praticamente ela vai falar de afeições santas. Você pegar as cartas de Paulo, o ensino de Jesus, o ensino profético, o ensino dos profetas, as histórias, praticamente tudo vai falar de afeições santas. Em Romanos capítulo 12, olha o que o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, versículo 9. Se você demorar um pouquinho para encontrar, acompanha aqui comigo. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal, e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honras às outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Fervoroso, né? Que eu tinha citado agora há pouco. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração,
cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos não dá para fazer isso, pastor. Então, é uma afeição santa. Abençoai os que vos perseguem, abençoai quem fala mal de você. Mas não dá, pastor, quem fala mal de mim é filho do diabo. Não, mas não está mandando você chamar ela de filho do diabo, está mandando você abençoá-la. Alegrai-vos com os que se alegram. Não, eu não me alegro com o que alegram, não, eu quero ter a minha felicidade particular, estou nem aí para a felicidade dos outros. Chorai com os que choram. Vivei em concórdia, diferença de discórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Ele está dizendo assim: você não vai viver em paz com os outros porque foi fácil, não. Você vai se esforçar muito. Por quê? Porque tem gente, irmão, que faz por onde para você não ter paz com ela. Pisa na bola toda hora, fala besteira toda hora, e você vai se esforçar o máximo para ter paz com ela. Isso é uma afeição santa? Sim. Amados, jamais procurai vingar-vos. Embora nós temos até canções hoje que são cantadas dentro da igreja, que as pessoas gostam de se vingar das outras, a Bíblia fala de outra coisa. A gente não vai se vingar de ninguém. Por quê? Mas entregai a ira a Deus, porque está escrito, a Bíblia diz: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. E ao contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. No imaginário de muita gente se o inimigo tiver fome, eu até dou de comer, mas comida envenenada para ele. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Se tiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Amém? Então aqui ele vai resumir. Esse texto está falando de um amor como base de todos os dons. Então eu diria que uma afeição gerada no núcleo do coração, como Paulo diz, nas entranhas, num lugar onde só o Espírito chega e sonda. Salmo 139, ele sonda e conhece as profundezas do coração, sabe de tudo. Irmãos, quando o Espírito Santo chega ali, ele gera uma afeição santa, e essa afeição santa ela vai ficar bem clara, porque eu não posso chegar aqui e falar: não, eu tenho uma afeição santa, porque a afeição santa ela fica clara na prática do quê? Na prática do amor, irmãos. Esse cara que está fazendo tudo isso aqui, que está sendo hospitaleiro, que está abençoando quem amaldiçoa, esse cara que está sendo humilde, esse cara que não está sendo arrogante, esse cara que o povo fala mal dele, mas ele não fala de ninguém, ele abençoa, esse cara que dá de comer para o cara que está matando ele, o mundo vai falar que ele é bobo. Aliás, dentro da igreja as pessoas falaram, alguns falaram isso também. Mas esse cara que está fazendo tudo isso aqui, é um cara que deixou o Espírito Santo tocar o âmago do ser dele, a essência, o núcleo do coração dele, ou como diziam os gregos, do intestino, né, do baço, alcançou profundidade, e agora o afeto santo dele coloca nele um comportamento semelhante, sabe de quem? De Cristo. Amém? Em Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, que a tradução João Ferreira de Almeida é tradução de crente com espiritualidade verdadeira, viu, irmãos? Irmãos de espiritualidade falsa essas traduções moderninhas aí, viu, irmãos? Amém? Ainda bem que vocês não concordam com tudo que eu falo, né? Estou brincando, irmãos. Mas crente de verdade mesmo tem que ler João Ferreira de Almeida, daquela que a minha avó lia quando ela ia na mocidade ainda. Diz assim, ó, João Ferreira de Almeida, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, ouve funk alto, perturbando todo mundo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, aqui ó, sem
Aqui está desafeiçoado, mas a João Ferreira de Almeida aqui diz: sem afeição, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, você não consegue conter ele, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mas olha agora, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Olha para mim aqui, Paulo está dizendo que nos últimos dias, o ser humano chegaria a um estágio tão deplorável, que ele viraria, me perdoem os animais, porque é uma ofensa a eles, mas ele se tornaria um animal irracional. E aqui o interessante é que ele está dizendo que a aparência é de piedade, mas ele nega a eficácia dela. Dela quem? Da piedade. Eu estava outro dia numa farmácia e tinha um cara na minha frente, e o cara estava usando uma camisa do Pablo Escobar, um jovenzinho assim, um playboyzinho, sabe esses playboyzinhos, cabelinho de lado, que estava num carrão lá, bombadinho, bombadinho e tal. Pablo Escobar, como é que é a frase do Pablo Escobar? Lo plomo la plata, né? Lo plomo la plata. Eu fico imaginando, como é que uma pessoa pode usar uma camisa do Pablo Escobar? O cara não tem noção do que ele está usando, porque o cara derrubou o avião e matou um monte de criança. Mas o homem, ele gosta disso. A maldade está no coração do homem, está dentro do coração do homem. A afeição que há no coração do homem, ela parece ser bonitinha, mas ela é ruim. E aí vai vendo, aí o cara saiu da farmácia e fez o quê? Deu um dinheiro para um cara que estava na rua, morador de rua, e foi, entrou no carrão dele e foi embora. Querido, dentro daquela forma animal, irracional, deplorável, depravada, do qual o homem se encontra, ele tenta fazer algo. O quê? Disfarçar, se esconder. Obrigado. Se esconder. E é disso que o Paulo está dizendo para Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, são homens extremamente cruéis, amantes de si mesmo, arrogantes, sem afeição. Ou seja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não conseguiu entrar no íntimo da vida deles, mas eles vão agir como se fossem piedosos, vão agir como se fossem piedosos, mas não são. E aqui, querido, trazendo para a espiritualidade falsa, nós chegamos a uma conclusão, que as afeições santas, elas estão além de um estilo de vida exterior. Por isso eu não posso chegar aqui à conclusão com vocês e dizer: não, espiritualidade é o irmão que ora. Não, o irmão quando começa a orar, ele treme. Tem irmão que ora assim, não tem? Tem irmão que ora de um jeito fervoroso, que se dá mais 2 minutinhos ele vira um Hulk. Eu contei aqui de manhã que tinha um irmão, quando eu era líder de jovem, até da Juliana, que ele orava assim, irmãos, não pode fazer isso, a gente não pode ficar reparando os outros adorar, mas a gente acaba fazendo, né, irmão? Eu ficava olhando, falando: nosso irmão, cabeça, né? E aí ele não pode fazer isso, mas eu acabei fazendo, apelidei ele de pica-pau, irmãos, porque ele... Não, mas o irmão ali, ele ora de um jeito, rapaz. Mas você tem que... Outro dia a irmã falou para mim: nossa, aquela irmã é muito espiritual. Pra você ter ideia, ela canta em línguas. É negócio de cantar em línguas, eu já não ouso fazer isso não. Eu canto em português, em línguas. O senhor canta em línguas, pastor? Em português, né? A gente não pode dizer não, a espiritualidade verdadeira, porque olha o exterior, como é que é bonito. Ou então, vamos lá, rede social é tudo mentira, irmão. Rede social, só coisas espirituais. Espiritual, é muito espiritual esse irmão. Por quê? Porque ele só coloca coisas espirituais. Não, irmãos, porque ele está dizendo aqui, Paulo para Timóteo, que exteriormente a impressão que dava que eles praticavam a piedade, mas eles negavam a eficácia dela. E o que é você negar a eficácia da piedade? É mais ou menos eu falar assim: você me perdoa? E você fala: perdoo, mas ele nega a eficácia, quando ele me dá um perdão, o que? Ineficaz. O que é negar a eficácia? O Douglas fala assim para mim: pastor, o senhor me empresta o carro? Não, está aqui a chave, pega lá. Aí ele vai dar partida, não tem motor. Não, eu te pedi o carro porque eu precisava andar no carro.
Então às vezes o perdão que você está dando não é eficaz, porque não é verdadeiro. Ele não é produto de uma afeição santa, de um sentimento que ardeu no teu coração, que foi promovido pelo Espírito Santo. E agora, não é forte isso? Então agora você é capaz de fazer algo com eficácia, perdão, amor, por aí vai. Vamos dar um prato de comida para o morador de rua. Às vezes aquilo não passa de um estilo de vida exterior. Não, vamos fazer porque eu trabalho com isso, ou vão ganhar popularidade, ou qualquer coisa. E aquilo é incapaz de produzir algo na vida daquela pessoa. Vamos vir na igreja aqui. Tem gente que vai na igreja só como estilo de vida exterior. Tem gente que só vem na igreja porque ele estando dentro da igreja é meio que um refúgio para ele, porque se ele sair da igreja, ele sabe que ele vai para o funk, ele vai para, como diz o Pedro, a boca de fumo, né, Pedro? Ele vai se perder. Não, querido. As pessoas precisam saber, não, eu tenho um casamento perfeito, uma vida perfeita. Paulo está dizendo aqui, a afeição santa, ela determina uma espiritualidade verdadeira, justamente por estar ligada além do exterior. Porque o exterior mente, não mente? Quem foi que falou? Foi Samuel? Foi Samuel? Deus falou para Samuel que era para ele não atentar para a aparência? Não foi isso que Deus falou para ele? Deus não vê como o homem vê. E às vezes o que você está vendo, querido, parece ser muito espiritual. Pode ser que não. Nós vamos permitir que a afeição produza uma prática, um comportamento. Amém, queridos? Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurado são aqueles que choram. O termo bem-aventurado, ele pode ser resumido para nós como feliz. Cara, isso aqui é tremendo, cara. Só a Bíblia para produzir um paradoxo como esse aqui. Porque ela diz, feliz é quem chora. Aí eu estava meditando isso aqui de madrugada e falei, mas que loucura é essa? Eu não quero falar muito aqui do Sermão do Monte não, porque é mensagem de março. Mas feliz é quem chora. O que ele está querendo dizer aqui, o Senhor Jesus? Esse cara está feliz ou ele está chorando, irmãos? Estou perguntando para vocês, ele está feliz ou ele está chorando? Não, ele está feliz por estar chorando. E por que você estaria feliz por estar chorando? Por que ele estaria ali? Estou feliz porque eu estou chorando. Difícil ouvir bem, pastor? O que ele está querendo dizer é que existem duas emoções aqui diferentes uma da outra. Existe uma noção de felicidade que é uma afeição, mesmo que ela produza uma outra emoção que seja totalmente diferente da afeição. Por exemplo, eu estou com gripe. Eu vou no hospital e o médico fala, vamos dar aqui uma injeção, aquela que ninguém gosta de tomar, bezetacil, você vai ficar bom. Então quando ele dá aquela injeção em mim, que dor, eu estou sentindo dor, e eu não quero sentir dor. Cara, isso aqui é tremendo. Eu não quero sentir dor. Isso é uma emoção. Está doendo, eu não queria. Mas antes dessa emoção, eu tenho uma outra emoção, que aqui no caso é uma afeição, que eu resisto a essa dor, porque eu sei que resistindo a esta dor, eu serei curado. Jesus está dizendo isso nesse texto. Esse cara pecou, esse cara caiu, mas ele vai chorar, ele vai se arrepender, ele vai ser lamentado, e por saber que será consolado, ele chora se alegrando, porque depois daquele choro, ele será consolado. Então nós precisamos entender que as afeições santas, promovidas pelo Espírito Santo, elas estão, digamos que, elas possuem mais profundidade do que as emoções naturais. Então é por isso que, por exemplo, vou usar uma canção do irmão Lázaro que o pessoal cantava antigamente, lembra? Que dizia que o crente passa pela prova dando glória a Deus. Vamos identificar isso como alguém que está passando por um momento muito difícil, mas se está dando glória, é porque está louvando, ou seja, emoção de alegria. Mas não está passando pela prova, não está chorando. Por que está se alegrando? Querido, a afeição santa da qual Paulo se refere é um sentimento que não é produzido pelo homem. Por isso ela não está ligada apenas com a emoção, ela está ligada com algo mais profundo. E é por isso que às vezes você não consegue perdoar, porque você ainda não possui uma afeição santa. Então a tua espiritualidade é falsa, porque a tua afeição
por não ser santa, por ser profana, ela te afasta do objeto que é Deus, e você não consegue pensar como Deus. Você ainda pensa emocionalmente, você ainda pensa como Carlos Machado. Então ainda tem o teu eu, ainda tem a sua emoção, tem o seu eu natural. O que você precisa entender é que, como cristão, você não consegue se libertar, você não consegue se livrar das suas emoções naturais, raiva, mágoa, tristeza, e por aí vai, são muitos. Mas aqui está a grande questão: a espiritualidade gera em nós uma afeição mais profunda do que as emoções naturais, e são essas afeições promovidas no âmago do nosso coração pelo Espírito Santo, que faz o seguinte, que nos motiva a, mesmo tendo motivo para chorar, ser bem-aventurado, porque eu estou à espera do consolo. Amém? Aí você fala assim, ó, eu agi na carne. Acho bonitinho quando os irmãos falam, eu agi na carne. Tem outra forma de agir que não seja na carne? A menos que você seja fala um aí desses que se teletransporta, esses super-heróis, Goku, eu não sei, eu não entendo. O único noturno, isso. A menos que seja um noturno. Eu agi na carne. Mas você quer agir no que, irmão? Você é o que agora? Uma ave? Quer agir no peixe? É na carne mesmo que age. Mas quando a afeição ela é santa, na carne eu estou agindo com uma atitude no Espírito. Amém, queridos? Aí outra coisa que eu acho bonitinho nos irmãos também é que eu estou muito fraco. Você queria estar forte o tempo todo, irmão? A menos que você andasse na sua pochete com um biotônico Fontoura o tempo todo. Claro que você fica fraco mesmo, mas na sua fraqueza Ele está dizendo, você é bem-aventurado. Por quê? Porque há uma afeição santa que dá um comportamento em você, que coloca um comportamento em você igual ao de Cristo. E é por isso que você vê, por exemplo, o Senhor Jesus, isso está em Lucas capítulo 22, versículo 39, e o Senhor Jesus, Ele vai orar no jardim do Getsêmani, e Ele diz o quê? Se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque a emoção natural dele estava dizendo o quê? Eu não quero ser crucificado. Nós temos que parar com essa mania de achar que o crente sempre tem que responder na carne, como se fosse um super-herói, porque às vezes como homem nós não queremos. Eu estou fraco, você acha que é só você que fica fraco, né, irmão? Eu também fico. Não, eu caí. Você acha que é só você que é tentado a cair? Você que é homem, você acha que os outros homens não têm tentação por mulher igual você não, né, irmão? O resto dos irmãos aqui, me perdoa a expressão, mas eu vou falar. Os outros irmãos que estão aqui na igreja são tudo boiola, né? Só você que é um homem. Ou é tudo do monge, eunuco. Só que você que é o Dom Juan. A diferença não está em ser tentado na carne, a diferença está na espiritualidade falsa. Porque se eu tenho uma afeição promovida no meu interior pelo Espírito Santo, ela vai dominar, ela vai domar a minha carne. Foi isso que Jesus fez, porque no jardim do Getsêmani Ele disse, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. E aí quando Ele volta, porque os anjos serviram Ele, quando Ele volta, Ele estava tão triste que Ele chorou sangue. Não, chorou não, Ele suou e virou sangue. Olha a preocupação dele. E aí quando ele volta, ele encontra os discípulos que estavam dormindo. Por quê? Triste. Estava dormindo de tristeza. E ele falou assim, vocês não podem acordar para orar? Ou seja, eu também estava triste igual vocês, mas Deus estava gerando uma afeição, um sentimento espiritual que domina a minha vida emocional, que domina a minha carne. Olha como nós começamos a perceber que corremos o risco de estar com uma espiritualidade falsificada. Aí o irmão age como se só fosse com ele. Tem gente que é assim, não é? Tem gente que acha que só ele só que é tentado. Mas ninguém é tentado, né, irmão? Eu enchi a cara. Você acha que ninguém é tentado?
Imagina que esse homem santo de Deus não é tentado. Hoje eu não vou na igreja não. É só você que às vezes não tem vontade de vir na igreja. Para falar a verdade, hoje eu não estava com vontade de vir aqui na igreja, irmão. Eu queria ficar em casa. Podia fazer igual os irmãos fazem. Qualquer desculpa arruma e fica em casa. Hoje é meu aniversário de casamento, meu irmão, eu vou para outro canto. Vou para o restaurante. Acho que eu estou com vontade de estar aqui. É que às vezes eu não tenho vontade de orar. Só você, irmão, que não tem vontade de orar às vezes. A diferença está na verdadeira espiritualidade. A afeição santa, irmãos, faz com que o meu coração, com que o meu interior queime, enquanto Jesus vai ministrando, de forma com que as minhas emoções naturais sejam controladas pelo Espírito Santo de Deus, que está gerando uma afeição santa dentro de mim. Aí você fala assim, então vamos então beber. Então a carne fala que é para beber, só que tem um espírito dentro de mim falando que você não vai. Aí eu não vou. Então você não está com vontade de ir na igreja, então não vai. Não, claro que eu vou, porque o bem que eu não quero eu faço, mas o bem que eu não quero eu faço. Então, pobre de mim, homem mortal, graças a Cristo, que me livrou desse cativeiro. Aí Ele me leva a fazer aquilo que eu não queria. Morrer na cruz, afaste esse cálice. Olha os anjos servindo. Não apenas vou, como vou acordar aqueles outros que estão dormindo de tristeza. A tristeza deles não é superior à minha. Coloca isso no coração. Os discípulos não tinham mais tristeza do que Jesus, porque quem morreria era Jesus e não ele. Mas a diferença está aqui. De onde estava o coração de Cristo? Seja feita a tua vontade. O que é que era gerado no interior de Cristo? E aí, irmãos, fica muito mais fácil nós entendermos o porquê que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chega, a gente já leu esse texto aqui esses dias, ele chega para a igreja de Coríntios, e o Paulo, ele escreveu uma primeira carta de Coríntios, arrebentando os irmãos de Coríntios. Amém? Nossa, amém? Você sabe que é engraçado isso aí, né? Porque o Espírito Santo estava falando com os irmãos de Coríntios, mas as pessoas acham que é o homem, né? Igual outro dia o irmão chegou para mim e falou: pastor, eu gosto da igreja aí porque o senhor só dá pancada. E eu falo para todos meus amigos: vão lá na igreja que o pastor lá é paulada lá para cá. O homem lá é bravo, hein? Eu falei: mas você está denegrindo a minha imagem, irmão. Como assim? Eu gosto daqui que aqui o chicote estrala e tal. Então, como assim, irmão? Calma, não sou esse vilão todo que você está passando, não. É o Espírito Santo. Pois é, o Paulo ele vai dar uma carta para os irmãos corintianos, e você sabe como é que é corintiano, né? Corintiano não gosta de ouvir algumas coisas. E aí o Paulo chega para os irmãos corintianos e o Espírito Santo estava fazendo isso, né? Aí os irmãos corintianos ficaram tudo meio. Aí ele vai falar o seguinte, ele diz assim: olha, irmãos, mesmo que vocês tenham se entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. Ué, como é que é isso? Eu mando uma carta para você e você fica triste, eu não me arrependo? Se você manda uma carta para o cara e o cara fica triste, como é que você age? Não devia ter falado aquilo. Então, mas olha a afeição, ela vai levar Paulo para outro caminho. Olha aqui, ó. De fato, a princípio eu me arrependi, ou seja, o lado humano, né? Olhando como homem, falei duro, mas eu percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda por pouco tempo. Por quê? Porque agora, no entanto, me alegro, não porque vocês ficaram tristes, porque a tristeza aqui é o quê? Uma emoção, mas porque o efeito da tristeza, a afeição, vos levou a arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém a tristeza do mundo traz morte. Caramba, isso aqui vai resolver um monte de dilema em nós, porque às vezes o Espírito Santo está tentando fazer arder algo no nosso interior, para produzir uma prática de amor, uma prática igual a de Cristo, para moldar a nossa espiritualidade, para que não seja fingida apenas no modelo exterior, mas que seja uma verdade. Só que essa palavra de Deus, esse bem-aventurado porque chorais, ela começa a tocar num nível na nossa vida que ela começa o quê? A nos confrontar. E agora eu tenho que fazer algo que a minha carne não quer, e eu só consigo fazer como Cristo no jardim do Getsêmani quando a afeição santa me domina. Está vendo por que é difícil o cristianismo sem Jesus, sem o Espírito Santo? Está vendo por que o cristianismo é uma espiritualidade falsa sem o Espírito Santo? Porque você não consegue ir muito longe. Algumas coisas você não consegue, irmão. Falar de perdão, de mudança, de abandonar o mundo, de renúncia e de um monte de coisa.
É um desafio. Aí quando você pega, por exemplo, Romanos 12, do 9 ao 21, que a gente leu lá, hospitaleiro, fala bem do inimigo, e abençoa, e não desiste, está sempre ali. Irmão, algumas pessoas deveriam rasgar aquilo ali e falar, pelo menos na minha Bíblia não tem. Por quê? Porque eu não consigo fazer aquilo ali. E por que eu não consigo fazer aquilo ali? Porque a espiritualidade verdadeira consiste em afeições santas. Só se o Espírito Santo arder algo dentro de você, você faz aquilo ali. Você vai esperar uma atitude de alguém, você vai esperar uma atitude de cristão de alguém que não é cristão? Você vai esperar uma atitude de santidade de alguém que não é santo? Você vai esperar uma atitude de verdade de alguém que não é verdadeiro? Você não pode cobrar algo de alguém se ela é incapaz para fazer aquilo. E a verdade é que eu, como homem, sou incapaz de agir como Cristo, a menos que a minha afeição seja um produto, seja um processo do Espírito Santo, na parte mais profunda, no núcleo do meu coração, a afeição de Cristo. Por isso Paulo falou para Filipenses: o que eu sinto para vocês é uma afeição chamada afeição de Cristo. Aí você fala: caramba, pastor, isso é tremendo, mas como é que faz para eu poder ter isso aí? Ora mais, lê mais a Bíblia, tem algum livro? Tem a Bíblia, está bem fácil, irmão. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. No entanto, como está escrito, 1 Coríntios 2,9: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e nenhuma mente imaginou que Deus predispôs para aquele que o ama. Então olhem para mim aqui. Então está dizendo aqui, não passou por onde? Tem mais algum outro lugar? Mente. Então vamos lá de novo. Vai, repete comigo. Não, repete não, que eu não mandei você repetir nada. Ouvido. Então não ouviu, não ouvi. Não olhei, não observei, não vi nada. Não imaginei. Não está no meu interior. Vixe, então ninguém conhece o que é que o Senhor preparou para aqueles que o amam? Ninguém, exceto, versículo 10: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até as profundezas de Deus. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele não falou: agora você recebe o Espírito do mundo, a identidade do mundo. Você recebeu um Espírito que vem de Deus. Por que é um Espírito que vem de Deus? Porque o Espírito do mundo traz uma afeição má, profana, que me afasta de Deus. Mas o Espírito que já chama Santo, ele produz em mim uma afeição santa, porque me aproxima de Deus. Por quê? Porque a minha atitude é igual a de Deus. Então o compromisso de praticar uma espiritualidade verdadeira é meu. E o que é que eu tenho que fazer? A atitude é simplesmente única: receber, se colocar na condição de aceitar o que o Espírito Santo está falando e está ardendo no meu coração. E eu vou falar, querido, essa decisão é tua, ninguém pode tomar por você. Igreja não vai mudar nada, pessoas não vão mudar nada, isso é de você. O homem, para aceitar o Espírito Santo, precisa se convencer que ele precisa do Espírito Santo. E é hora de nós começarmos a fazer isso, de deixar o meu lado emocional ser controlado por esse Espírito que vem de Deus, que quer produzir uma afeição santa, um comportamento santo, igual ao de Cristo. Porque se eu tenho a mente de Cristo, eu penso igual a Cristo. E é por isso que o Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: irmãos de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Amém? Vamos ter essa afeição de Cristo? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, hein, irmão?